que sente indignação todos os dias. Vamos repetir juntos esse versículo? Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Vamos para Hebreus capítulo 9, verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Vamos repetir agora também? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Vamos começar aqui pelo versículo 27 de Hebreus 9. Esse texto ele prova duas coisas. A primeira coisa que ele prova logo de cara é que não há reencarnação. Não existe reencarnação, não existe. A Bíblia, que é o único livro verdadeiro neste mundo, a Bíblia, que é o único livro ousado que foi capaz de descrever profecias desde o seu primeiro livro até o último, nenhum livro no mundo foi tão ousado como a Bíblia. E esse livro está dizendo aqui para nós, nesse versículo, que reencarnação não existe. O texto está dizendo que logo quando o homem morre, ele vai comparecer diante do tribunal de Deus para ser julgado. Ele vai ser julgado. Ou seja, todos nós aqui estamos enquadrados neste versículo. Se você morrer antes da volta de Jesus, você será levado até o trono de Deus para ser julgado. E no Salmo 7, vamos voltar agora lá para o Salmo 7. Hebreus 9, 27 diz que vamos ser julgados, compareceremos diante do tribunal de Deus. E aqui em Salmo 7, versículo 11, também afirma a mesma coisa. Salmo 7, versículo 11 diz que o nosso Deus é um juiz. O nosso Deus é um juiz. Que tipo de juiz é o nosso Deus? Não é um juiz corrupto, um juiz que inocenta aquele que é culpado. O nosso Deus não faz isso. A Bíblia deixa bem claro que horrível coisa para Deus é inocentar o culpado. Portanto, o texto diz que o nosso Deus é um juiz justo, um juiz que não erra em seu julgamento. Jamais o nosso Deus pode cometer um erro. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com o irmão Manuel por telefone, e ele falou uma frase no telefone que eu falei, essa eu vou guardar no meu coração. É uma frase simples, mas diz uma verdade muito forte sobre Deus. E ele disse assim: Deus não erra. O nosso Deus não erra. Deus, pelo fato de ser justo, significa que Ele dará a cada um o que merece. Então o nosso Deus, Ele é um juiz, Ele vai nos julgar. Quando você morrer, ou quando Cristo voltar, você vai sim comparecer diante do tribunal de Deus, e Deus vai julgar cada um de nós aqui com justiça, com retidão, e esse julgamento Deus não vai falhar nele. E o texto também diz outro atributo de Deus, um atributo terrível sobre Deus, dizendo que Ele é um Deus que sente indignação todos os dias. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que é juiz, que é justo, e é um Deus que se ira todos os dias. Agora, não compare a sua ira, porque a sua ira é contaminada pelo pecado, mas a ira de Deus é santa. O ódio de Deus é santo. O ódio de Deus não está contaminado pelo pecado. Deus está indignado todos os dias, porque todos os dias nós pecamos, irmãos. Todos os dias. Para esse mundo ser o que é, foi necessário apenas um pecado cometido. Para esse mundo virar essa miséria que é, apenas um único pecado de Adão transformou este mundo no que ele é hoje. Veja o padrão da justiça de Deus.
O padrão da justiça de Deus é muito elevado. Muito elevado. Isso nos leva a entender o tamanho da justiça de Deus. Deus, ele julgou este mundo quando Adão pecou. E quando Adão pecou, juntamente com o pecado veio a morte. Juntamente com a morte veio as enfermidades, as doenças, as mazelas, os problemas desse mundo, as guerras e a violência. Tudo de ruim que existe nesse mundo é por causa do pecado. Nenhum governo humano trará solução para o problema do nosso país, para o problema do mundo, porque o problema do mundo, a razão do mundo ser o que é o pecado. A razão de tanta gente sofrer é o pecado. O problema daquela criança onde a mãe deu a filha de presente para a missionária Cristina, o problema daquela situação, o problema daquela família, daquela cidade é o pecado. A fome existe no mundo por causa do pecado. A prostituição existe por causa do pecado. Tudo de mal, de ruim que existe é por causa do pecado. O pecado é a maior desgraça desse mundo. E não há governo humano que dará solução para esse problema. E é por isso que a Bíblia diz que Deus, ele sente indignação todos os dias. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é tremendamente santo. Deus, ele é puramente santo. A Bíblia deixa bem claro que Deus, ele é tão santo que você não consegue nem entender isso. Você não consegue nem dimensionar o tamanho, a grandeza da santidade de Deus. A única coisa, algumas coisas que a Bíblia fala sobre a santidade de Deus, que podemos entender um pouco sobre o quanto Deus, ele é santo, é que em volta do trono de Deus existem 4 seres angelicais com 6 asas, 2 cobrem os pés, 2 estão voando e 2 tampam os seus olhos. As asas que cobrem os seus pés é para mostrar que o chão daquele lugar é santo. As 2 que estão fazendo com que eles estejam voando é para mostrar um sinal de prontidão, de obediência àquele que está sentado no trono, mas também para mostrar que o ambiente daquele lugar é santo. E as 2 asas que cobrem os olhos dos querubins é para mostrar para eles que eles não têm poder, nem capacidade e nem mérito de olhar para aquele que está sentado no trono, porque aquele que está sentado no trono, ele é tão santo, mas tão santo, que os seres mais belos que existem no céu sequer podem olhar para Deus. Se os seres angelicais não podem ver Deus por causa da sua santidade, imagine você, querido. Se os querubins não são dignos de olhar para Deus, imagine nós. Imagine nós. O céu, irmãos, é um lugar maravilhoso. É um lugar que muitos almejam entrar lá. Muitos. Mas a Bíblia deixa bem claro que só pode entrar no céu quem for perfeito. O céu é perfeito. Paulo, ele escreveu dizendo que os olhos não viram, que coração não... que olhos não viram? Ouvidos não ouviram, que os olhos não viram? É o que Deus tem preparado para nós, né? Não dá para imaginar como é o céu. Uma vez eu assisti um filme que eu falei, rapaz, vou te falar, viu? Quem assistiu aqui o filme de Thor? O primeiro. Thor, o primeiro. Você viu, é Asgard que fala? Asgard. Você viu aquela imagem da cidade de Asgard? Logo no início, eu fiquei impressionado com aquilo ali. Falei, se um homem pecador teve o poder de imaginar uma cidade como essa e fazer ela no computador e colocar em um filme, imagine Deus criando o céu, aleluia, para pessoas perfeitas e boas morarem eternamente com Ele. Só quem pode entrar no céu, me escute, me ouça por favor, quem é perfeito, quem é bom e quem é santo. Você consegue compreender isso? Eu vou repetir para você ouvir bem claro.
Só quem pode entrar no céu, quem é perfeito, quem é bom e quem é santo. Porque o céu é perfeito, o céu é um lugar bom, o céu é um lugar santo. Portanto, ninguém que não seja perfeito não pode entrar no céu. Portanto, ninguém que não seja bom pode entrar no céu. Portanto, ninguém que não seja santo pode entrar no céu. E a pergunta que cabe agora é: se só quem é perfeito, se só quem é santo, se só quem é bom pode entrar no céu, então quantos vão entrar lá? De acordo com esse padrão, de acordo com esses critérios. E esses critérios, eles não mudam. Não mudam. O que nós encontramos nas Escrituras? Vamos para Romanos, por favor. Se tem alguém do seu lado que não tem habilidade de abrir a Bíblia, ajude esta pessoa. Isso é muito importante. Vamos para Romanos 3:10. Romanos 3:10. Mostre para a pessoa que está ao seu lado. Amém? Romanos 3:10 diz assim: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos. Você está vendo essa palavra aí no versículo 12? Todos se extraviaram, todos se afastaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer um. A Bíblia está nos informando que não há um ser humano na face da terra que seja bom. A Bíblia está dizendo que não há nenhum ser humano que seja justo. Ao contrário disso, a Bíblia diz que toda a raça humana são inúteis aos olhos daquele que é 3 vezes santo, aos olhos daquele que criou o céu, a terra e tudo que existe, aos olhos do Criador do universo. Não há ninguém neste planeta que seja bom, que seja santo, que seja perfeito. Todos se afastaram, todos se extraviaram, todos. A Bíblia está dizendo que não há inocentes na terra. E eu quero que você preste bastante atenção, porque nós estamos entrando aqui em um campo de batalha espiritual, porque existem certas verdades que estão sendo ditas aqui, verdades estas onde muitos que estão aqui nessa noite nunca sequer ouviram na vida. Deus está dizendo na sua palavra que você que está aqui me ouvindo nessa noite, você não é bom para entrar no céu, que eu não sou bom para entrar no céu, que não há ninguém bom aqui, não há ninguém digno para subir, para morar com Deus, para morar com Jesus, aleluia. Não há ninguém digno aqui, não há ninguém santo aqui, ninguém. Não há méritos em nós, não há. E no 23 ele afirma mais ainda. Nós estamos no capítulo 3 de Romanos. Agora guie essa pessoa que está aí do seu lado, sem a Bíblia, pede para ela ler o versículo 23, em nome de Jesus. O versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos inclui quem? Diga aí, todos inclui eu e você, meu irmão. Nós somos pecadores. É isso que nós somos. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Por que carecemos da glória de Deus? É bom que eu explique isso.
Porque você existe. Porque você respira. Porque você é vivo. Porque Deus te deu vida. Me escuta, por favor. Deus é o seu Criador. Ele te criou, Ele te fez para um propósito. E todo aquele que ousar viver fora do propósito do Criador será condenado, será destruído. Nós temos aqui um relógio. O relógio, ele foi criado por uma empresa com o propósito de marcar o horário. Se ele não marcar o horário, de nada ele serve. Nós temos essa bateria. Ela foi criada para emitir sons. Se ela não emitir som na nota certa, ela de nada serve. Nós temos o violão. Foi criado aqui para criar músicas. Boas músicas. Se esse violão não tiver afinado, ou se ele ficar ali parado, sem cumprir com o seu propósito, vai pegar poeira, as cordas vão se enferrujar e de nada vai prestar. Nós temos essa caixa de som, ela está aqui para me auxiliar no som. Se ela não cumprir com o propósito, para que ela está aqui? Joga isso fora. Nós fomos criados por Deus para um propósito. Apenas um propósito. O propósito da nossa existência está na Bíblia. A Bíblia é que tem a verdade para nós, para a raça humana. E a Bíblia diz, no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 7, que Deus nos criou para a sua glória. Fomos criados, feitos, existimos para glorificar a Deus. Como nós podemos glorificar a Deus? Vivendo de qualquer jeito? Vivendo de qualquer maneira? Não, eu vou comer água mesmo. Você acha que Deus se agrada disso? Eu vou fazer o que eu quero, eu mando na minha vida, eu vou fazer o que eu quero. Deus te criou para que você viva para a glória dEle. E o modo pela qual você pode viver para a glória de Deus é você vivendo uma vida santa. Aleluia! Uma vida que agrade não aos homens, mas uma vida que agrade aos olhos de Deus. Você tem que entender isso. Nós existimos para a glória de Deus, para a glória do Pai. O nosso Deus, Ele criou todas as coisas. E Ele estabeleceu um padrão de vida para todos nós. Deus não quer que você viva de qualquer jeito. Deus quer que você viva do jeito que Ele disse para você viver. E onde é que eu descubro isso? Na palavra. Na palavra. É a palavra que vai dizer para você como você tem que viver. É a palavra de Deus. Então é por isso que no versículo 23 de Romanos 3 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, o pecado, irmão Brito, o pecado roubou de nós, o pecado arrancou de nós o poder de vivermos para a glória de Deus. Deus nos criou para a sua glória. Deus não criou essa raça humana que existe hoje. Essa raça não foi a Deus que fez. Deus criou um outro tipo de raça humana. Deus não criou o pecado, Deus não criou o mal. Quando Deus criou o homem, Ele fez o homem santo, Ele fez o homem perfeito, Ele fez o homem puro, Ele fez o homem bom. Mas o pecado veio e tirou do homem essa glória. A glória que fazia com que Deus olhasse para a sua criação e se agradasse dela. O homem que eu fiz é bom, o homem que eu fiz é perfeito, o homem que eu fiz é santo. Mas quando o homem deu lugar ao pecado, ele perdeu esse poder de obedecer a Deus, ele perdeu esse poder de adorar a Deus, ele perdeu o poder de obedecer a Deus, ele perdeu o poder de viver uma vida que agrade a Deus. É por isso que a raça humana, quase na sua totalidade, vive em pecado. Muitos até desejam ser crente ou servir a Deus, mas não conseguem.
Por que não conseguem? Eu vou ilustrar. Imagine, antigamente aquele filme do Popeye, lembra o filme do Popeye? Que mostrava aqueles presidiários que tinham uma corrente na sua perna com uma bola de ferro. O pecado faz isso com a gente. O pecado nos impede de sermos aquilo que Deus quer que sejamos. O pecado nos impede. E é por isso que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aleluia. E nós temos agora aqui o capítulo 5, no mesmo livro, capítulo 5, no versículo 12. Guie a pessoa que está ao seu lado também, mais uma vez. Romanos 5, versículo 12. Então, até esse momento, nós já temos aqui o nosso Deus, o Deus que criou todas as coisas. Ele é um juiz justo e vai julgar todo mundo aqui, de acordo com a lei dele, de acordo com a palavra dele. O juiz Jeová, ele vai nos julgar. E ele está indignado com a raça humana, porque a raça humana vive em pecado. Deus, ele odeia o pecado, e é por isso que ele está indignado. E nós temos ainda mais, vimos até agora que não há ninguém bom na terra. Eu sou nordestino, então não vou negar minha raça. Não há ninguém que presta aqui, nesse mundo. Não há. Não há. De acordo com a Bíblia. E no versículo 23 de Romanos 3 diz que todos nós somos pecadores. E no versículo 12 do capítulo 5 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Você sabe por que você vai morrer um dia? Por causa do pecado. Se não fosse o pecado, você não morreria. A morte existe por causa do pecado. Você pode correr de muita coisa na sua vida, mas você não pode correr da morte. Tem muitos bilionários aí tentando viver eternamente, tentando encontrar uma fórmula da imortalidade. Eles não conseguem, porque a fórmula da imortalidade não está nos laboratórios. A fórmula da imortalidade está na Bíblia. Está na palavra de Deus. Em vez deles gastarem bilhões e bilhões de dólares tentando descobrir a imortalidade, era tão fácil e é tão de graça. É só eles pegarem um livro chamado Bíblia, e a Bíblia revela para eles, aleluia, oh glória, a receita da imortalidade, aleluia. Mas aquilo que traz imortalidade para nós é desprezado. Olha, para muitos de nós, desprezamos a Bíblia. O tesouro mais precioso que Deus deixou na face da terra não foi ouro, não foi petróleo, não é diamante. O maior tesouro que Deus deixou na terra foi a sua palavra. E muitos a deixam pegar poeira na estante de casa. Então o texto diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí nós vamos ler um texto agora, irmãos, que deveria tirar o nosso sono às vezes, ou então quase sempre, não sei. Fala de algo muito sério. Fala de algo que nós deveríamos nos entristecer. Porque o capítulo 6, do versículo 23, diz para nós o que Deus fará com pecadores. Eu sei que tem muita gente que vai à igreja em busca de cura, bênção, vitória, milagre, e só vão em busca disso. Vão em busca de coisas passageiras, de coisas triviais. Você deveria ir à igreja em busca de algo mais valioso, mais precioso.
Porque o texto vai revelar o que Deus fará com aqueles que pecam. A parte A do versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Vamos repetir essa frase juntos? Porque o salário do pecado. Agora, se a Bíblia diz que todos nós, inclusive eu, se todos nós somos pecadores, que não há ninguém bom, e o texto está dizendo que o pagamento para aquele que peca é a morte, então o que Deus deve fazer comigo e com você? Se você é um pecador, se eu sou pecador, o que nós merecemos da parte de Deus? Meu filho, é a Bíblia que está dizendo isso. Acorde, se levante deste sono, saia dessa vida ilusória. Você está vivendo uma ilusão. A verdade é esta. A verdade é: somos todos pecadores. Não há ninguém bom, todos nós pecamos, e o salário do pecado é a morte. Portanto, o que nós todos merecemos da parte de Deus é a morte. Eu vou ler um outro texto parecido com esse, e vou deixar que a própria palavra fale ao teu coração. Eu quero sair um pouco agora do livro de Romanos, e eu quero levar você até o livro de Ezequiel, no capítulo 18, na parte A. Por favor, guie essa pessoa que está ao seu lado com a Bíblia. Ezequiel 18, versículo. Eu falei o versículo? O 20, né? A parte A, ok? Amém? E eu quero ouvir toda a igreja, como um coral, ler esse texto aqui. Estou muito feliz de ver aqui Adelmiro, Maísa. Deus abençoe vocês, viu? Amém, gente? Amém. Vamos ler todo mundo juntos aí? Ezequiel 18, 20, a parte A. 1, 2, 3. Agora lê para o irmão que está ao seu lado. Vai, leia para mais duas pessoas. Leia. A alma que pecar, essa deve morrer. É a lei. É a lei, meus irmãos. É a lei de Deus. E a lei de Deus não pode mudar. O homem não tem o poder nem o direito de mudar a lei de Deus. A lei de Deus é clara. Amém, Maísa? É clara. A alma que pecar, essa morrerá. Deus é o Deus que cumpre com a sua palavra. Se eu fosse você, temia Ele e tremia diante dEle. Irmãos, eu sei que tem muita gente vivendo uma vida ilusória, e eu sei que tem pessoas que ouvem essa verdade aqui e não sentem nada, não temem mais a Deus, perderam totalmente o temor a Deus. Você deveria temê-lo, sabe por quê? Porque Deus é o único capaz de pegar o seu corpo e a sua alma e lançar no inferno ou tirar ela de lá. Ele é o único. Ele é o único de tirar de lá não, impedir você de ser jogado lá. Não há ninguém neste universo capaz de impedir a sua condenação eterna, a não ser Deus. Hoje você está vivo, você tem a mim, você tem a igreja, talvez você tenha o seu pai, tenha a sua mãe, e um momento difícil da sua vida. Eu tenho meu irmão Manuel, e muitos de vocês têm outros amigos também. Mas quando você morrer, é só você e a eternidade. Não haverá papai de um lado, não haverá mamãe do outro. É você e a eternidade. Não desperdice a sua vida com os prazeres deste mundo.
A alma que pecar, essa morrerá. A lei vai ser cumprida. E se a lei for cumprida, isso significa que todos nós aqui devemos morrer, devemos ser condenados eternamente, porque todos nós pecamos. Não há ninguém bom, não há ninguém justo. Somos todos pecadores. E lugar de pecadores não é naquela maravilha do céu. Lugar de pecadores é no inferno. Mas eu quero lhe dar uma boa notícia. Diga para o seu irmão, se prepara porque está vindo aí uma boa notícia para você. Abre o teu coração porque a boa notícia está chegando. Porque Deus, caravassura, encontrou um jeito de salvar pessoas miseráveis como eu e você. Porque Deus encontrou um jeito, aleluia, de salvar pecadores miseráveis como eu e você. Deus encontrou um jeito, aleluia, de salvar pessoas imundas como eu e você. Deus encontrou um jeito de perdoar pecadores. E Ele continuar sendo um Deus justo, aleluia. E a solução de Deus está muito clara nas Escrituras. Se o pecado entrou no mundo através de um único homem, Adão, se esse mundo é essa miséria que é, por causa de um único ato pecaminoso, Deus iria trazer salvação também através de um único homem. Deus iria trazer perdão também através de um único ato, aleluia. Se o único pecado fez esse mundo o que ele é, o único ato de um único homem escolhido por Deus também traria salvação para este mundo, aleluia. Deus não poderia mudar a lei. A lei tem que ser cumprida. Ou seja, se o salário do pecado é a morte, e se a alma que pecar, essa deve morrer. Se Deus aplicasse essa lei sobre todos nós, ninguém aqui se salvaria. Então o que Deus fez? Deus pegou a coisa mais preciosa que Ele tem no céu. Deus pegou a coisa mais linda que tem no céu e fez com que este ser glorioso, aleluia, viesse habitar no ventre de uma mulher chamada Maria. E essa mulher ficou grávida daquele que muitos chamariam de meu Salvador. Porque você acha que este filho de Maria tem esse nome, Salvador? Por quê? Porque este menino é aquele que veio para nos salvar da justiça de Deus, que demanda a nossa condenação. Quando essa mulher ficou grávida, essa jovem ficou grávida, o anjo veio, aleluia, e disse: olha, vocês vão colocar o nome desse menino de Jesus Cristo, porque Ele, e somente Ele, salvará vocês dos seus pecados. Naravassore canta lá. Esse menino nasce, e nós temos a primeira festa de Natal, ô glória. E eu vejo um monte de crente aí, legalista, que dizendo que igreja não pode fazer Natal. Se eu pudesse, tinha uma árvore aqui, meu filho. Uma bela de uma árvore aqui, linda e maravilhosa. Mas por causa desses crentes legalistas que não conhecem nada de Bíblia, a gente não pode botar uma árvore aqui, porque vai escandalizar.
É uma pena, é lamentável uma coisa dessa. Porque nós temos ali a primeira festa de Natal. Nós temos os reis magos. O pessoal fala os 3 reis magos, né? Mas não é 3 não, a Bíblia não fala quantos. Mas os reis magos chegam ali e trazem o que para Jesus? Presentes, oh glória! Era uma noite estrelada, oh glória, aleluia! E é por isso que a árvore é cheia de estrela, cheia de luz, porque na noite que Cristo nasceu, na noite que o meu Salvador, que o teu Salvador nasceu, o céu estava estrelado, aleluia! E aquela estrela linda e maravilhosa estava guiando os reis até o local de nascimento. É por isso que na árvore tem aquela estrelinha lá em cima, entendeu, terra? Que coisa linda, não é? E os anjos de Deus em volta da manjedoura fazendo o quê? Cantando, aleluia. Vou fazer aqui, Vitor, na linguagem bem humana possível. Aleluia, oh glória. Gente, ali estava nascendo a nossa salvação, Josi. Porque eu não presto, você não presta, nosso lugar é no inferno, mas Deus mandou o Salvador, aleluia. E Deus mandou os anjos fazer festa. Vai lá e faz festa lá, porque o meu filho está nascendo, faz festa. E ali nasce o Natal. Aleluia. Esse menino cresce, se torna uma criança, um junior, um adolescente, sem cometer um único pecado, se torna jovem e não comete pecado, aleluia. E aí com 30 anos, ele é convidado para uma festa de casamento, oh aleluia. E lá naquela festa de casamento, ele faz o primeiro milagre este que iria revelar para nós qual é o propósito da sua vinda. O primeiro milagre de Jesus foi pegar água, uma coisa sem gosto, uma coisa sem sabor, uma coisa sem cheiro, e transformar essa água em vinho, em algo que tem sabor, em algo que tem cheiro, em algo que tem cor. É isso que Deus faz, é isso que Jesus Cristo faz com pobres pecadores como nós, aleluia. Ele pega alguém sem sabor, sem cor, sem valor, e transforma numa Cristina, e transforma numa Rosália, oh aleluia. Cristina era uma água, vocês conhecem ela mais do que eu, mas Deus a transformou ela, porque é isso que o nosso Senhor faz. O que Deus então fez para nos perdoar? Ele não podia passar a mão na sua cabeça, porque o nosso Deus não faz isso. O nosso Deus, ele é justo, pecou, tem que morrer. Só que Deus, me escute agora, já estou encerrando. O nosso Deus, ele não é só justo, ele é amor também. Eu quero que você diga isso para o diabo ouvir. O meu Deus, ele é um Deus de amor. Ele é justo, mas ele é amor. Eu amo os meus filhos, amo. Se eles errarem, eu vou ser justo, eu vou punir eles, eu vou disciplinar eles, porque eu os amo. Se nós somos pecadores, Deus tem que nos matar. Mas ele é amor, e por amor ele quer nos salvar. Só que Deus não pode agir com amor sem deixar de agir com justiça. Qual é o plano de Deus para ele agir com justiça e com amor ao mesmo tempo? Ali, na mesma hora, no mesmo momento, na mesma circunstância, na mesma situação. O que Deus fez para ele agir com amor e com justiça? Cruz. A cruz revela a justiça e o amor de Deus. O que Deus fez? Você lembra de um caso que teve aqui no Brasil, onde um jovem de menor pegou o carro do pai, saiu pela rua, matou 2 pessoas, e antes que a polícia chegasse, ele ligou para o pai e disse: pai, eu peguei o seu carro, sofri um acidente, matei 2 pessoas. Era um menino que estava entrando na faculdade. O que o pai fez? O pai diga: olha, fica aí que eu já estou chegando. O pai corre para o local do acidente, entra dentro do carro e manda o menino embora para casa. Quando a polícia chega,
Quem é que está no volante? O pai. O policial chega e pergunta: quem foi que estava no volante? O pai diz: eu estava no volante. Mas não foi ele que estava no volante, foi o filho dele. O policial então fez todo o processo, foi para o julgamento. Sabe quem foi preso? O pai foi preso. O pai passou alguns anos na cadeia. E quando descobriram a verdade, o pai já tinha pago a dívida do filho. Não poderia mais condenar o filho, não poderia mais jogar o filho na cadeia, porque o pai já tinha cumprido com aquela pena. Foi a mesma coisa que Deus fez por nós. Deus tinha que matar eu e você. Deus tinha que destruir com todos nós, mas em vez dele fazer isso conosco, comigo, com você, ele mesmo fez isso nele. Ele desceu na pessoa do Filho, se tornou um de nós e morreu em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados, aleluia. Jesus é aquele que morreu na cruz, não foi para te dar carro, não foi para te dar dinheiro, não foi para te dar vida boa. Jesus morreu na cruz, foi para salvar você do castigo eterno, foi para salvar você daquela lei que diz que a alma que pecar, essa deve morrer. Em vez de Deus condenar você, Deus condenou o próprio Filho. É como uma história antiga, é uma história medieval que diz que um rei criou uma lei que quem desobedecesse aquela lei, a punição era a morte. E olha quem desobedeceu a lei: o príncipe, o único herdeiro, desobedeceu a lei. E quem era o juiz? O próprio pai era o juiz. As autoridades trazem o príncipe perante o pai, que é juiz. O juiz olha para o filho e diz: se eu aplicar a minha lei sobre você, eu tenho que matar você, e o trono perde um herdeiro. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ser um rei justo, eu tenho que cumprir com a lei. Então faz o seguinte, meu filho: vem para o trono e eu vou para o teu lugar, e eu vou morrer no seu lugar. E o rei foi morto no lugar do filho. Você sabe por que eu sou crente? Você sabe por que a tua mãe é crente? Você sabe por que o teu irmão é crente? Você sabe por que a tua filha é crente? Esse povo que está aqui é crente, não é por causa de dinheiro, carro, vida boa, bênção, cura, vitória, milagre, coisa nenhuma. Esse povo aqui é crente porque eles sabem que eles são pecadores, eles sabem que eles merecem ir lá para o inferno, mas também eles sabem que Deus, em vez de mandar eles para o inferno, Deus matou o próprio Filho dele em nosso lugar, e o Filho dele se chama Jesus Cristo. E todos nós aqui, nós entregamos a nossa vida para Jesus, e fizemos de Jesus o nosso Rei, o nosso Senhor, o dono da nossa vida. E é por isso que nós somos cristãos. Irmão, mais claro do que isso aqui eu não posso ser. Você é pecador, eu também sou. Eu me arrependi dos meus pecados, porque eu compreendi o plano de Deus e o propósito de Deus para a minha vida. Eu me arrependi. Eu ainda peco às vezes, mas eu entreguei minha vida para Jesus, porque Ele é o único que pode me livrar dessa condenação eterna. E nessa noite, o Espírito Santo lhe trouxe aqui hoje para fazer exatamente isso na sua vida. Se arrependa dos seus pecados, receba Jesus como aquele que lhe salva da ira vindoura, do castigo eterno e da justiça de Deus. Se entregue completamente a Jesus. Ele vai transformar a sua vida em um processo que Ele mesmo vai te colocar. Você não precisa fazer absolutamente nada, é só se arrepender do seu pecado, entregar sua vida para Jesus. Ele vai transformar você. Se Deus transformou a minha vida, Ele pode transformar a vida de qualquer um aqui. Não importa o tamanho do buraco que você entrou, Jesus entra lá. Ele não joga corda não, Ele entra lá no buraco e tira você de lá. Não importa o quão distante você está de Deus, Deus é poderoso para trazer você de volta.
Você só precisa se arrepender e viver para a glória